Esta história começa com Shimura, um garoto de poucos recursos que tinha sua mãe muito doente. O pior de tudo era que na escola seus colegas se aproveitavam dele. Um deles era um streamer muito famoso. Na tela, ele parecia ser uma boa pessoa, mas na verdade era um valentão que torturava o pobre Shimura. O canal dele gerava muito dinheiro, mas ele não dava nem um centavo para Shimura, mesmo que Shimura aparecesse constantemente em suas transmissões. A vida do garoto era lamentável, mas ele não reclamava na frente da mãe, se mantinha forte e até sorria. Ele trabalhava em uma lanchonete, mas naquele dia chegou uma garota nova. Ela é a Zamia e tem uma beleza sem igual. Mais tarde, Hamaken chegou ao local para fazer uma transmissão ao vivo, onde pede o número dela. Ela se recusa a participar, mas ele continua insistindo. Felizmente, Shimura toma coragem e enfrenta ele. A Zamia agradece por tê-la salvado. Isso o deixa muito feliz, mas quando ele sai para jogar o lixo fora, os valentões aparecem e o espancam por ser intrometido. Na cena seguinte, conhecemos Aki, a garota nova do primeiro ano, que é excluída pelas colegas por ser um pouco estranha. Ela acabou de voltar ao país e por isso suas colegas se aproveitam. A situação ficou tão extrema que ela prefere faltar às aulas. À noite, Shimura prepara macarrão para Kanegon. Ele estava usando o computador para fazer transmissões. Além disso, ele estava usando a conta bancária da mãe para receber o dinheiro. Mas, na hora de servir o macarrão, Shimura tropeça no cabo e desliga o computador. O valentão ficou furioso e atacou Shimura. Nesse momento ele começa a refletir. Por que ele deixa esse perdedor bater nele dentro da própria casa? É aí que ele decide se defender pela primeira vez e percebe que lutar não era tão difícil assim. Se de qualquer jeito vão te bater, pelo menos você deveria se defender. Depois da briga, Shimura vê a conta da mãe dele. Ela precisava de mais de 3 milhões de ienes para pagar o tratamento, mas com o salário dele, isso era impossível. Pela manhã, Kanegon liga para ele. Ele diz que a briga foi gravada e que foi postada na internet. Então ele diz para ir apagar o vídeo. Ao chegar na escola, ele pensa que ninguém deve ter visto, mas a briga dele viralizou. Tinha memes por toda parte. Por isso, o valentão fala a Kanegon que não são mais amigos, pois ele perdeu para o mais fraco da turma. Isso o destrói, porque ele era o produtor do valentão, e ser tratado desse jeito não lhe parece justo. Já que graças a ele, o canal do valentão cresceu muito, por isso ele propõe um acordo para Shimura. Como ele já não tem nada a perder, tem tudo a ganhar. Então eles vão abrir um novo canal, onde vão expor o verdadeiro Hamaken em uma transmissão ao vivo. Shimura estava muito assustado, mas Kanegon promete pagar a ele 10 mil ienes. Sem opções, ele aceitou. Na transmissão do valentão, Shimura usou o celular e revelou a verdade, mas o valentão era um especialista. E ele cortou a transmissão bem na hora. Depois, começou a espancar ele. Parece que nessa escola não tem professores, porque nenhum aparece apesar do barulho. Ainda bem que Oji chega. Um garoto da sala ao lado que era um lutador profissional. Ele manda o valentão calar a boca. E o valentão, assustado, obedece. Depois, Shimura acorda na enfermaria. Lá, ele fica sabendo do que aconteceu. A boa notícia é que eles têm mais de 1 milhão de visualizações. A má notícia é que eles ganharam apenas 3.500 ienes. O produtor diz que isso aconteceu porque o vídeo é muito curto. Se conseguirem transmitir por mais tempo, vão ganhar mais dinheiro. Shimura não queria mais lutar, mas ele precisava ganhar muito dinheiro. O produtor diz a ele que essa é a forma mais rápida. Se ele conseguir aguentar mais alguns minutos, poderá pagar o hospital da mãe dele. Então eles concordam em enfrentar os valentões. Dessa forma, eles viralizariam muito e, consequentemente, ganhariam muito dinheiro. À noite, o protagonista começa a pesquisar como aguentar mais tempo em uma luta. Mas nada do que ele procura parece funcionar. Até que ele lê um dos comentários em seu canal. Lá, enviam para ele um link de como aprender a lutar. Ao clicar, aparece um homem muito forte com cabeça de frango. Ele promete revelar o segredo para vencer uma luta. Mas Shimura acha que é uma farsa, então ele vai dormir. Mas à meia-noite, ele tem um sonho com o cabeça de frango. Então decide assistir ao vídeo até o final. No dia seguinte, o valentão tinha assistido ao seu vídeo. E por isso, estava furioso. Queria acabar com Shimura na frente de todo mundo. Mas o produtor já tinha planejado tudo. Ele começou a transmitir em segredo para poder monetizar. Mas a surra não durou o suficiente. Então Shimura se levanta. Se vão bater nele de qualquer jeito, pelo menos que seja por dinheiro.
Na hora da briga, ele coloca em prática o que aprendeu. Primeiro, é preciso manter a calma. Segundo, fazer com que seu rival perca o controle. Terceiro, um golpe dói mais quando é dado com o movimento completo. Então você deve se adiantar para que doa menos. Mas aí o vídeo acabou. E Shimura não sabe o que mais fazer. Antes que o valentão dê o golpe final, chega aqui e ameaça expô-lo. O valentão se acalma por enquanto. Depois, eles agradecem a ela por tê-lo salvado. Ela tinha assistido aos vídeos de Shimura e gostava muito deles. Então ela propõe fazer parte da equipe como editora. O produtor aceita porque achou ela muito bonita. Depois, os três escolhem um novo nome para o canal. Assim, eles decidem chamá-lo de Hit Viral. Como precisa treinar, Shimura pede licença no trabalho. A San Azamiguel sugere dividir as tarefas para o gerente aceitar. Eles então criam um grupo no Line. No caminho para casa, alguns supostos fãs se aproximam dos garotos. Mas, na verdade, eram criminosos que só queriam assaltá-los. O produtor já sabia que algo assim poderia acontecer. Então ele começou a transmitir. Shimura precisava muito de dinheiro, então foi até o criminoso para pedir o celular dele. Ele zomba deles e diz que vai vencê-los ao vivo. Shimura tinha assistido ao vídeo seguinte, então agora ele sabia como ganhar uma luta. Primeiro, ele deve ficar do lado oposto à mão dominante do adversário. Depois, deve prestar atenção nos ombros dele. Em seguida, precisa se movimentar para cansar o rival. Com sua técnica de receber golpes sem sentir dor, ele consegue vencer sem dar um único golpe. Ele vence recebendo golpes com a cabeça, e a mão do inimigo acaba machucada. Ele se rende e devolve o telefone para ele. Assim, terminou mais uma transmissão bem-sucedida. Depois de um mês, os garotos receberam seu primeiro pagamento. O produtor queria dividir, mas Aki diz que não quer dinheiro, só quer fazer parte da equipe. O produtor, por sua vez, queria ficar com 90% dos lucros, então Shimura manda ele para o inferno. Ele diz que ganha mais dinheiro no trabalho dele e lá ninguém bate nele. No final ele consegue virar o jogo e fica com 90%, enquanto o produtor fica com 10%. Na cena seguinte, o protagonista se sente mal porque sua mãe usa roupas velhas. Ao procurar um presente para ela, tudo era caro. Para sua sorte, à tarde acontece o impensável. Samia, a garota dos seus sonhos, o convida para sair. Ele ficou fascinado e não conseguia acreditar. O produtor e Aki o seguiram para poder transmitir sua batalha amorosa. Mas alguns caras do filme da missa ao lado murmuravam em voz alta que uma garota como ela não poderia ficar com um fracote como ele. Shimura podia ouvi-los e, embora não quisesse, ele também pensava o mesmo, porque nunca antes tinha tido um encontro, muito menos em um café tão caro. Tudo isso fazia com que ele se sentisse muito mal e Samia percebia o quanto ele estava desconfortável. Ainda bem, Aki se levanta e vai até os garotos. Ao ver que tudo está dando errado, Samia diz que é melhor ir encaminhar. Do lado de fora, Oji a chama para dizer que está por perto. Parece que os dois eram muito bons amigos. Então, para continuar a conversa, Shimura diz que eles também são bons amigos. Quando ele chega, fica com medo de ser delatado. Mas Oji entra na brincadeira e diz que sim, eles são amigos. Ele até assiste às transmissões dele de vez em quando. Ao mesmo tempo, o produtor continuava gravando. Ao ver como eles se dão bem, Shimura pensa que está sobrando. Então ele diz que está com dor na unha e sai correndo. Depois, ele reclama com o produtor por tê-lo gravado. Sem sua permissão, ele pede desculpas, mas diz que ele é patético. O amor é como uma luta, onde a mulher que você ama é o prêmio. Então ele o incentiva a não jogar a toalha. Diz que uma luta não termina até que você desista. Shimura se anima e vai atrás da sua garota, embora o produtor só tenha dito isso para poder continuar gravando. Mas antes que Shimura possa se declarar, chega o valentão para se vingar. Além disso, como Samia estava com ele, ele a leva para que veja tudo. Shimura tenta provocá-lo para vencê-lo de novo, mas o valentão não cai duas vezes no mesmo truque. As técnicas dele já não funcionam mais contra ele. Derrotado, ele vê sua vida diante dos olhos. Quando tudo melhorava, o valentão o trouxe de volta à realidade. Por causa disso, Shimura se rende e implora por piedade. Além disso, ele pede que, por favor, deixe Samia ir. O valentão responde que fará isso se ele tirar a roupa. Ele não tem escolha, então aceita, contanto que deixem a garota dos seus sonhos em paz. Mas, para ser banido, ele quer abaixar as calças e mostrar seu titã. Assim, ele perderia o canal com quase 500 mil de seguidores.
Mas antes que ele possa fazer isso, chega Oji, que bate nos valentões e não diz uma palavra sequer. O valentão tem medo dele, então vai embora sem mais. Depois, Oji leva Samiya embora, porque Shimura não conseguia olhar nos olhos dela, já que sentia muita vergonha. Dias depois, o valentão volta a fazer transmissões, desta vez mostrando seu verdadeiro eu. Para sua surpresa, muitas pessoas o assistem e comemoram seu retorno. O produtor era quem estava pagando as consequências. Shimura, por sua vez, nem sequer foi trabalhar. Samiya estava muito preocupada com ele, então liga para Oji para perguntar se sabe de algo. Ele comenta que feriram sua dignidade, por isso ninguém pode ajudá-lo. É algo que só ele pode recuperar. Por causa disso, ela vai procurá-lo em sua casa, mas Shimura estava tão envergonhado que não sai. Lá, ela encontra Aki. Ela comenta que também quer encontrá-lo, porque acha que ele é uma pessoa incrível e sente que pode ajudar mais pessoas, assim como ajudou ela. Na cena seguinte, vemos que o valentão obriga Kanegon a falar mal de Shimura. Ele afirma que ele é um fracote ganancioso que faria qualquer coisa por dinheiro. Por isso, o valentão promete transmitir com Shimura para que ele confirme e depois ameaça o produtor. Ele diz que o produtor deve fazê-lo voltar à escola ou pagará as consequências. Kanegon vai procurá-lo no hospital onde sua mãe está internada. Ele pergunta se ela sabe onde está seu filho. A senhora fica muito feliz em conhecê-lo porque seu filho falou muito bem dele. Ela disse que ele é o primeiro melhor amigo do filho dela e que, graças a ele, o filho está feliz em ir para a escola. Isso o emociona muito. Shimura, por sua vez, estava pensando em se jogar de um telhado, mas Aki aparece e diz para ele fazer isso de uma vez. Ele diz que seria o melhor. Depois, Aki pula primeiro, mas havia um andar abaixo. Ele pede a Shimura para voltar a transmitir, pois seus seguidores aumentam diariamente. Mas ele não acha que consegue encarar depois da humilhação. No dia seguinte, Azamiya estava procurando por Shimura. O valentão também estava procurando por ele. Por isso, ele obriga o produtor a gravar uma mensagem pedindo para que ele apareça. Mas Kanegon, pela primeira vez, decide ser corajoso e pede ao seu amigo para não voltar à escola. O valentão o agride, mas nesse momento Shimura aparece e pede ao produtor para começar a transmissão. Aparentemente, no dia no terraço, ele recebeu um novo vídeo onde ensinavam como vencer uma briga. O primeiro passo era endurecer o corpo. O segundo era ter resistência para poder desviar dos golpes e se manter em movimento. O terceiro é a técnica. A melhor opção para vencer um adversário mais forte era um chute baixo. Mas, mesmo usando a técnica perfeita, parecia que não tinha funcionado. O valentão continuava de pé. Mas, na verdade, isso sim o afetou. Isso o faz perder o equilíbrio, mas não basta para derrotá-lo. O valentão era forte e o acertou. Mesmo assim, Shimura se levanta, porque o valentão era a razão pela qual ele se tornou um excluído. Quando Hamaken tenta atacar, seus músculos falham por causa do chute. Então Shimura aproveita isso para dar um gancho descendente. É assim que ele consegue vencer, com apenas 2 técnicas e muita determinação. Depois da vitória, o produtor agradece por tê-lo salvado, mas Shimura diz que, na verdade, fez isso para fazer sua transmissão e assim ganhar dinheiro. O produtor reclama, mas Shimura afirma que ele não pode reclamar, já que admitiu ser um avarento disposto a tudo por dinheiro. Depois eles brigam como bons amigos. No dia seguinte, Shimura é admirado por todos os seus colegas. Desde esse dia, Hamaken não voltou mais à escola. O produtor, por sua vez, estava com ciúmes, porque seu amigo tinha se tornado muito popular. Mas aqui ele diz que ele também é incrível do seu jeito. Na cena seguinte, Shimura vai ao seu trabalho para se desculpar por ter desaparecido nesses dias. Depois, ele também pede desculpas a Azamiya por tê-la ignorado. Ela responde que entende e está agradecida por ele tê-la salvado, mas promete que, a partir de agora, será ela quem vai salvá-lo. Depois, descobrimos que Azamiya era rica. Além disso, o pai dela era realmente exigente. Ela estava proibida de ver garotos que ele não tivesse autorizado. No dia seguinte, o produtor diz a Shimura que o canal cresceu tanto que até estavam comparando com Bedfellows, um canal de lutas onde tudo parecia mais um show do que uma luta de verdade. Por causa disso, o produtor quer que Shimura lute contra um lutador de sumô, para provar que eles são autênticos. Mas Shimura não era louco, então ele diz que só vai lutar se o produtor conseguir sobreviver a um round com um deles. Kanegon aceita, mas desiste porque não quer morrer.
Como eles não têm um rival, Aki sugere fazer uma reunião de estratégia. Mas, enquanto isso, o produtor estava em uma festa para a qual Rumi, uma influenciadora famosa, o havia convidado. As amigas dela pedem para que ele ensine seus segredos de produção, então ele precisa entrar no canal Hit Viral, mas Rumi havia gravado sua senha. Quando Aki tenta entrar no canal, a senha não funciona, por isso eles ligam para os meninos para avisar que tem uma emergência. Mas Shimura foi emboscado por dois caras, que o agrediram e apenas disseram que era um aviso. Aki sai correndo para procurá-lo, mas quando o encontra, os agressores já tinham ido embora. Depois, os três se reúnem. O produtor não quer admitir que a culpa foi dele, então finge que não sabe de nada. Ao que parece, o responsável por tudo era o chefe de Rumi. Ele era conhecido como Senhor 244. Os caras que atacaram Shimura faziam parte da agência de influenciadores dele. Aki quer denunciar eles para a polícia, mas o produtor se recusa, porque o conteúdo deles é violento e podem excluir o canal se descobrirem. Então eles precisam lutar contra eles para recuperar a conta, ou seja, acabaram de encontrar o próximo rival deles. Além disso, o Cabeça de Frango acabou de postar um novo vídeo intitulado Como Vencer Dois Rivais ao Mesmo Tempo. Na cena seguinte, descobrimos que o pai de Azamiya era o diretor do hospital onde a mãe de Shimura estava internada. À noite, o garoto encontra os influenciadores. Desta vez seria diferente, ele parecia maior e mais forte, mas tudo fazia parte da sua estratégia para vencer a luta. A primeira coisa que ele precisava fazer era intimidá-los e parecer maior e mais forte do que eles, mas rapidamente seu blefe foi descoberto. Ele usava palmilhas especiais e papelão para parecer mais alto e musculoso. Depois, os garotos começam a atacá-lo, mas agora Shimura parecia resistir melhor aos golpes, e até se poderia dizer que ele estava animado para derrotar seus próximos rivais. Após correr, ele vai à pista e usa o ambiente para cansar os rivais. No fim, Shimura derrotou sozinho os dois inimigos. É assim que ele consegue recuperar sua conta. Depois, ele pede desculpas aos seus seguidores e chega a hora de procurar seu próximo rival. Dias depois, Shimura visita sua mãe. Lá, ele pergunta o que ela pensa sobre os streamers. Ela diz que parece arriscado e que seria melhor ter um emprego normal. Depois, ele tinha um encontro com Azamiya. Os dois se divertem muito juntos. Shimura queria se declarar, mas acaba desistindo e decide deixar para outro dia. Dias depois, o produtor encontrou seu novo rival. Ele se chama Shinjo e é um ex-campeão de Taekwondo. Aki não quer que ele enfrente Shinjo, por isso pede para cancelar sua proposta. Mas o garoto já estava decidido. Ele afirma que, se não aceitar lutar, terão que lhe entregar o canal. Shimura se recusa a fazer isso, mas Shinjo chuta o produtor e depois ataca a editora. Até que no final Shimura tem que aceitar, porque percebe que não pode vencê-lo. Mas antes de entregar seu canal, ele deve anunciar isso em um vídeo. Por sua vez, Rumi queria ter mais seguidores. Seu chefe diz que, para isso, ela precisa aceitar mais trabalhos. Ela estava desesperada, então vai aceitar qualquer coisa só para ter mais seguidores. Voltando aos garotos, o produtor reclama com Shimura por entregar seu canal tão facilmente. Ele diz que prefere estar morto a perder seu canal. Mas o que mais doía nele era ser tão fraco que não conseguia proteger Aki. À noite, Shimura estava pensando no que seu amigo lhe disse. Por isso, mais uma vez, ele decide ser corajoso e diz a Shinjo que entregará seu canal se ele conseguir vencê-lo dentro de um mês. O confiante aceita suas condições. Shimura decide tirar um mês de licença no trabalho. Samiya lhe deseja sorte e prometem se ver depois da luta. Depois, ele procura Nogi para saber como vencer um campeão de Taekwondo. Nogi recomenda impedir o adversário de usar as pernas, mas admite que isso é difícil para um novato. Ao voltar para casa, ele encontra o dono do Bedfellows. O Sr. Kuwata propõe que ele participe do seu show, mas Shimura diz que não está interessado. À noite, o Cabeça de Frango tinha postado um novo vídeo. O título era Como Vencer um Lutador de Taekwondo. Assim, passou um mês. Shimura já estava pronto para vencer seu próximo adversário, mas assim que o vê, sai correndo até chegar a um banheiro afastado. Lá, ele usa as novas técnicas aprendidas. Primeiro, é preciso levar o adversário a um espaço pequeno, onde não possa usar as pernas. Mas ele não contava que Shinjo também soubesse usar os punhos.
Ainda assim, Shimura tinha a vantagem. Ele usava sapatos especiais que evitavam que escorregasse, e também tinha novas técnicas para vencê-lo. Quando consegue imobilizá-lo, tenta comprimir sua artéria para nocauteá-lo. Mas Shimura fez errado, e seu adversário fingiu estar inconsciente só para poder tirar um dos seus sapatos. Assim, poderia usar os pés. Com seus chutes, Shimura não era páreo para ele. Ao vê-lo caído no chão, lembra de seu amigo, um garoto fraco que também sofria bullying na escola. Shinjo antes era um bom rapaz, que defendia os fracos e não causava problemas, até que seu amigo perdeu a vida, e foi aí que ele se tornou impiedoso. Voltando à luta, Shinjo ataca Shimura. Mas ele sempre se levanta, não importa quanto apanhe. Ao vê-lo persistir, não consegue evitar lembrar do ex-melhor amigo, tão teimoso quanto Shimura. Por mais que apanhasse, ele sempre se levantava de novo. O produtor pede para ele parar, mas Shimura diz que não acaba até que ele vença. Shinjo fica irritado e quer chutá-lo, mas Shimura tinha uma técnica secreta. Então, com um movimento rápido, consegue virar o jogo e o agarra pelo pescoço. Assim, ele o nocauteia em só 10 segundos. Mas devido à adrenalina, Shimura não o solta. Por isso, seus amigos precisam detê-lo, para que ele não mande o outro para o além. Aqui descobrimos a verdadeira história de Shinjo. Ele queria que o amigo ficasse mais forte, então o treinou em taekwondo e lhe deu seu relógio de campeonato. Um dia, um homem malvado o ameaçou. E seu amigo foi no lugar de Shinjo para protegê-lo. Mas, infelizmente, acabou perdendo a vida. Ao acordar, o garoto admite a derrota. Ele os alerta para não cruzarem seu caminho de novo. Ao mesmo tempo, Azamiya estava preocupada com Shimura. Então ela exige que ele pare de se interessar por homens. Azamiya diz para ele parar de vê-lo. Mas ele deve perdoar as despesas médicas da mãe de Shimura. No dia seguinte, o garoto vai para a escola. Agora ele tinha mais de 1 milhão de inscritos. Por isso, era muito famoso. Agora todos o admiram. Com seu segundo pagamento, Shimura queria comprar um par de sapatos. Embora realmente precisasse deles, ele prefere comprar um cardigã para sua mãe. À noite, ele estava animado para confessar seu amor para Azamiya. Mas, para seu azar, seu pai tinha tirado seu telefone. Ao mesmo tempo, vemos que obrigaram Rumi a aceitar certos trabalhinhos. Esses trabalhinhos consistiam em passar a noite com velhos ricos, que supostamente patrocinavam suas campanhas. Um deles era o pai de Azamiya. Ele fala sobre sua filha enquanto está com Rumi. No dia seguinte, Shimura fica sabendo que Azamiya havia pedido demissão, então ele sai correndo para procurá-la. Mas agora é ela quem se esconde dele. Aqui descobrimos por que essa garota tão bonita estava apaixonada por Shimura. Quando eram crianças, jogaram o chaveiro dela em um rio. Ninguém queria ajudá-la a procurar. Mas Shimura entrou no rio com tudo, até com os sapatos. Embora tenha encontrado, não conseguiu entregar para ela. No dia seguinte, a mãe de Shimura foi hospitalizada, mas pediu que devolvessem o chaveiro para ela. Na cena seguinte, o produtor estava muito animado, porque Bedfellows entrou em contato com eles. Ao que parece, queriam negociar com eles, mas Shimura diz que já os recusou. Mesmo assim, Kanegon sugere conversar com eles, pelo menos para ouvir a proposta deles. Quando chegam ao Sr. Kuwata, ele diz que não quer colaborar com eles, mas sim comprar o canal deles. Os garotos respondem que o canal deles não está à venda. Por sua vez, o pai de Azamiya chama a mãe de Shimura para dizer que vai perdoar todas as dívidas dela. Mas ela deve prometer que o filho não se aproxime mais da filha dele, pois um garoto assim não ajudaria no futuro dela. A mãe do protagonista recusa a oferta, porque não pode tomar essa decisão em nome do filho. Por outro lado, os garotos enfrentavam um novo problema. O canal deles havia sido suspenso, devido ao fato de Bedfellows e a plataforma onde transmitiam terem formado uma aliança. Mudando de cena, ficamos sabendo que Rumi não conseguiu passar a noite com o patrocinador. Como não gostava daqueles trabalhinhos, queria se demitir. Mas o senhor 244 diz a ela que não pode fazer isso, a menos que pague a multa. Ela ameaça ir à polícia, mas seu chefe tinha um vídeo íntimo dela. Então, Rumi ficou presa. Depois, ela encontra o produtor. Desesperada, conta tudo para ele, mas não pode ir à polícia, com medo de que divulguem seu vídeo. Mudando de cena, vemos que a mãe de Shimura assistiu a todos os vídeos e acabou desmaiando. Seu filho quer que ela seja tratada logo.
Ele promete conseguir os 3 milhões de ienes o mais rápido possível, mas o médico diz que ela precisa de um tratamento mais delicado, que custa cerca de 10 milhões nanishids. Shimura não tem tanto dinheiro, mas o médico comenta que o diretor se ofereceu para perdoar todas as suas dívidas, mas a mãe dele não aceitou. Quando a mãe de Shimura acorda, ela pede desculpas ao filho por colocá-lo nessa situação, mas diz que está orgulhosa por ele ser tão popular, embora não goste de ver o filho brigando com outras pessoas. Na cena seguinte, o produtor conta aos amigos o que descobriu. Então os três vão visitar o Sr. Kuwata. Ele afirma que é melhor aceitarem a oferta, pois é a melhor chance de recuperarem o canal. Shimura aceita sem pensar, mas ele quer lutar contra o Sr. Kuwata. Além disso, seus fãs também vão lutar com ele. Quem receber mais doações será o verdadeiro vencedor. O senhor aceita suas condições e assim eles combinam a luta. Mais tarde, Aki vai até Shinju para devolver seu relógio. Ele o avisa para não se meterem com o Sr. Kuwata, porque ele é realmente perigoso. No dia seguinte, um vídeo do produtor bebendo se espalha. Como ele era menor de idade, as pessoas o repreendem, e o canal Hit Viral recebe muito hate. O Sr. Kuwata estava por trás de tudo isso. Essa era a forma dele vencer nas doações. Além disso, os garotos descobrem que ele era um campeão de artes marciais mistas. Por isso, Shimura não tinha chance contra ele. Além disso, Aki conta para eles que foi ele quem acabou com o amigo de Shinjo, e depois o incriminou. Por isso, ele é extremamente perigoso. Seria melhor cancelar a luta. Mas Shimura precisava do dinheiro, então ele ia lutar contra ele. Dias depois, o ódio ficava cada vez mais forte. Eles até encontraram a casa de Shimura. Por causa disso, o produtor decidiu se afastar, porque ele se sentia muito culpado. Shimura queria procurar mais vídeos do Cabeça de Frango, mas o canal dele havia desaparecido. Aki vai com o Sr. Kuwata pedir o cancelamento da luta, mas ele diz que já é tarde demais para pedir piedade. Ao mesmo tempo, Azamiya foi ver Shimura para pedir que ele pare de lutar. Ela diz que não quer mais que ele se machuque, mas ele responde que não pode mais parar, porque ele começou a gostar disso. Também não é só por ele, mas pelos amigos dele. Azamiya conta que postava os vídeos do Cabeça de Frango porque não gostava de vê-lo apanhando. Agora, porém, não tem mais vídeos. Esses eram todos os vídeos que havia na memória do chaveiro. Parece que achou um chaveiro de pintinho com vídeos, mas não sabia mais nada. Aqui afirma aos vilões que protegerá o canal Hit Viral e que não facilitará caso tentem derrotá-los. Ela era realmente forte e consegue dar uma surra nos vilões. Depois, revela que ela é a verdadeira Hit Viral. Ao voltar para casa, o pai de Aki tinha revistado seu quarto e sabia de tudo o que estava acontecendo. Então, ele quer ajudá-los. Na cena seguinte, vemos que Rumi vai até o Sr. 244 para dizer que vai falar com a polícia. Seu chefe zomba dela, mas Rumi ameaça ir até o Sr. Kuwata. O Sr. 244 diz a ela que é ele quem dá as ordens. Ele usa garotas ingênuas como ela para ganhar muito dinheiro. Além disso, ele a alerta de que é muito mais perigoso, já que sempre elimina as pessoas que ficam em seu caminho. No dia seguinte, Shimura vai até o Ji para pedir que o treine, mas ele se recusa, porque é muito perigoso. Porém, seu treinador revela que conhece o Cabeça de Frango, embora não fosse ele. Acontece que o Cabeça de Frango era o pai de Aki. Shimura não acredita porque ele parece magro, mas ele revela que era um campeão do UFC. Mas já fazia muito tempo que ele tinha se aposentado. Além disso, ele diz que fez esses vídeos para sua filha. Aki não se adaptou bem aos Estados Unidos, e seu único amigo era um pintinho. Quando o pintinho morreu, ele temeu que maltratassem ela e fez vídeos para que pudesse se defender. Após a história, inicia o treinamento de Shimura. O pai de Aki o treina para que ele se torne um campeão, mas após todo o esforço, diz que ele não vencerá porque seu rival é um lutador experiente. E ele é apenas um novato. À noite, Aki liga para o produtor para dizer que precisam dele. Sem ele, o time se sente incompleto. No dia seguinte, seria a grande luta. A mãe de Shimura lamenta que o filho precise lutar para ganhar a vida. Shimura diz que gosta disso, pois o que construiu é incrível e o faz se sentir vivo. Sua mãe diz que então ele precisa ficar mais forte para não apanhar tanto. Depois, finalmente, chegou o grande dia. Shimura chega cedo ao local para poder se preparar. Ele comenta com Aki que por mais que se esforce, tudo parece ficar complicado.
Ela diz para ele parar de pensar nas coisas ruins e se concentrar nas coisas boas que conseguiu. Por exemplo, ele conseguiu salvá-la. Depois começa a grande luta. Shimura está usando o cachecol que sua mãe tricotou para ele, mas o público estava contra ele, então eles poderiam perder em doações. Todos estavam assistindo à luta, até mesmo sua mãe. Todo o público parecia estar do lado de Kubata, mas isso não importava para Shimura. Ele só queria fazer justiça pelos seus amigos. Quando a luta começou, o Sr. Kubata tinha a vantagem. Ele era mais rápido, mais forte e mais experiente. Por isso ele diz que vai se segurar para que a luta não acabe rápido. Ao mesmo tempo, Azamiya inicia uma transmissão. Nela, ela se apresenta como namorada de Hit Viral. Ela afirma que a violência não se justifica. Mas Shimura era tão perseguido que não tinha outra opção a não ser levantar os punhos. Além disso, ele nunca lutou com alguém mais fraco do que ele. Na verdade, ele sempre fez isso com valentões muito mais fortes. Então, não podem criticá-lo por se defender. Depois disso, as doações começam a aumentar para Hit Viral. Nesse instante, o produtor chega e diz a eles que essa é a sua forma de lutar. Além disso, ele tinha um último golpe. Rumi publica um áudio onde o Sr. 244 afirma que Kubata tirou a vida de um garoto e culpou Shinjo por sua morte. Com isso, Shimura pode usar seu truque especial. Para nocautear Kubata, mesmo perdendo, ele se cobre de óleo e o adversário não consegue segurá-lo. Ao mesmo tempo, o pai de Azamiya vai até ela para reclamar pela humilhação, mas ela se cansa dos maus tratos dele e lhe dá um bom soco. Voltando para a luta, Kubata perde o controle e ataca Shimura descontroladamente, acerta um gancho e parece que o nocauteou. Ainda bem que ele consegue se levantar e o round termina. Assim, Shimura não aguentaria muito, mas precisava resistir até o último round para conseguir o máximo de doações. Quando a luta recomeça, o adversário acerta mais golpes. Mesmo assim, Shimura já estava acostumado a receber muitos golpes. Graças a isso, ele até consegue imitar o chute de Shinjo. Mas seu adversário ainda tinha mais experiência e mais força. Com um golpe, consegue nocauteá-lo. Ainda bem que Azamiya chega e todos gritam para ele se levantar, mas ele não ouve nada. Mesmo assim, ele consegue ler todos os comentários dos seus seguidores. Então, ele se levanta e continua lutando. Depois disso, as doações disparam. E Shimura já pode usar sua técnica secreta, um golpe baixo e depois luta suja sem regras. Graças a isso, consegue nocauteá-lo, mas perde a luta. Embora tivessem combinado que as doações é que decidiriam o vencedor. Por isso, no final, Hit Viral ganhou. Todos ficaram muito felizes, já que o herói fraco havia vencido. É assim que termina essa história. Esse é o live action do primeiro mangá que li. Mudaram muitos nomes, mas ainda mantém sua essência. Me avisem nos comentários se vocês também gostaram da série. Poucos personagens apareceram, mas os principais estavam lá. Espero que continuem fazendo mais episódios e que a Netflix não cancele a série. No mangá, o Sr. Kuwata é mais bonito e mais jovem, embora o Sr. 244 continue mantendo sua essência. Espero que na segunda temporada mostrem ele com suas tatuagens. Obrigado por assistir até o fim. Espero que tenham gostado. Se quiserem, deixem um like e inscrevam-se no Te Cuento um Drama para não perderem nenhum resumo. Até a próxima história.